minha gente, voltei exclusivamente para conversar com a Gabriela Quintela. Ela veio aqui fazer um convite especial para vocês, para nós, né? Mas antes eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal e também sigam o nosso Instagram, tá certo? Ela é empresária, jornalista e escritora, minha gente, é isso mesmo. A mulher já está com o terceiro livro, é isso. Parabéns, Gabriela. Vai falar tudo, gente, sobre o lançamento. Vai dar um spoiler aqui do que se trata o livro. O livro, gente, é esse. A fórmula. Empreendedorismo feminino. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigado, Ana. É sempre um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso. O podcast que abriu as portas para mim enquanto escritora, né? Foi o primeiro ao qual participei. Foi sim. E é sempre um privilégio, um prazer muito grande de te receber aqui, você sabe disso, né? E eu tenho certeza que o primeiro foi sucesso, né? Muito sucesso por sinal, né? Fase o segundo, Fase não é... Gente, muito, muito bom o primeiro livro dela. O segundo também. E eu tenho certeza que esse vai ser sucesso também. E fale aí, como é que é, quando é que é o lançamento, fala um pouco do livro. Não pode falar muito, né? Mas dá um spoilerzinho aí pra gente. Sim. Para aí, tu vai ter que fazer um corte só aqui. A fórmula, o empreendedorismo feminino, né? Eu faço um passeio pela história, trago algumas referências que considero muito importante, porque tudo que se faz na atualidade precisa se ter uma referência do que já aconteceu no passado. Então, aqui a gente vai ver Maria de Nazaré, a gente vai poder entender um pouco, relembrar a trajetória de Bárbara de Alencar, bem como as contemporâneas, Luísa Helena Trajano. Olha aí, né? gente. E a mim, de forma muito sucinta, né? Quanto empreendedora que sou, bem como a história das parceiras que a gente acumula na empresa É Santa, a qual faço parte. Olha aí, minha gente. Fico de olho, lembrando que o lançamento é no dia 11, né? Sim. Desse mês. Todo mundo pode ir? Como que é isso? Sim, aberta ao público pela primeira vez. Olha! Os 2 primeiros não foram tão divulgados e nem aberto ao público assim. Foi mais seletivo. O primeiro pela questão da ansiedade de não Agora corresponder às né? expectativas. O segundo, eu acredito que foi uma maturação bem interessante das minhas construções literárias, da Gabriela enquanto escritora. Então, esse terceiro está sendo, sim, aberto ao público. Vai acontecer no dia 11 desse mês, 11 de julho, lá na livraria Leitura do Iguatemi, às 19 horas. Então, você não pode perder. Se estiver de boa, aparece lá que a gente vai estar lá fazendo esse lançamento que está sendo muito esperado, muito aguardado. E eu estou muito ansiosa para vê-los todos lá no dia do lançamento da fórmula. Olha aí, minha gente, eu tenho certeza que todos vocês que forem para esse lançamento, que vão adquirir aqui o livro dela, vai ajudar muito, né? Ajuda, principalmente para quem está querendo entrar nesse ramo, no empreendedorismo, as mulheres, né? Eu falo assim para as mulheres porque realmente o livro dela fala muito sobre empreendedorismo feminino. Então, assim, você mulher que está querendo aí abrir um negócio, mas está meio que não tem muita informação, vai lá no dia 11, lá no Iguatemi, às 19 horas, adquirir seu livro. Lá vai ter livro, quantos exemplares, mais ou menos assim, para... Olha, eu não tenho ideia, assim, de números exatos, mas vai ter uma bastante quantidade, né? E assim, eu queria só fazer uma ressalva, Aninha, porque esse livro, ele é uma construção voltada, sim, para um público feminino, mas não anula o masculino, tá? Com certeza. E outra coisa, a respeito dessa construção, ela é muito suave, porque eu tentei trazer uma narrativa onde você se identificasse com ela. Então, a gente fez um compilado que trata daquele empreendedor raiz que não tem recurso, que tem a ideia, mas não tem o capital para investir, que não sabe por onde começar, assim como eu, que comecei alguns anos atrás com R$150 em uma ideia. Então, não tem
uma gramática muito difícil, não tem termos americanizados, porque enquanto estudante também, né? Porque assim, gente, se escreve é porque lê. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Olha aí. Então, enquanto uma árdua leitora que sou também, percorro muitos caminhos literários e o empreendedorismo, o marketing é um dos necessários, né, para a existência de um negócio. Então, eu costumo estudar bastante, me dedico. E nesses livros eles têm muitos, assim, termos, digamos assim, americanizados ou termos que é da dinâmica comercial hoje, mas que a gente desconhece. Então, acaba sendo algo que fica muito distante da nossa realidade enquanto empreendedor. Para quem está começando a vender um sacolé, um din-din, para quem está montando ali sua barraquinha de comida, que não sabe como começar, porque às vezes tudo que tem é R$ 200 para começar a investir. Então, eu tentei fazer dessa narrativa uma narrativa simples, acessível e que você que está começando o seu negócio se identificasse com todas as fragilidades que a gente tem e os desafios que é empreender nesse país. Olha aí, minha gente, vocês todos estão convidados, sim. E como eu falei no início, o primeiro livro da Gabriela foi muito sucesso, gente. E continua, né? O pessoal continua lá. Sim, o Fase Não É Fim, ele até hoje é recorde de venda. Mais do que até o segundo, incrível, né? O próximo, né? O nome é o próximo. Quem pensa no próximo é próspero. Gente, muito bom também. Mas a gente está aqui, ela veio hoje falar exclusivamente desse aqui, da fórmula. Por que fórmula? A fórmula. Na realidade, era outra capa, era outra construção, assim, semioticamente falando. E eu estava lendo um desses livros, né, que eu costumo ler ao final de semana, sempre estou publicando com os meus seguidores a respeito das minhas escolhas de livros. E aí eu estava com o sentimento, eu sou muito intuitiva, eu sou um pouco cabalística. Apesar de cristã, gente, eu tenho umas coisas que é só quem convive sabe. Por exemplo, eu não gosto de números pares, eu tenho toda uma semântica. E daí a minha intuição, devido a análises profundas sobre capas e comparando o Fase Não É Fim com o próximo, que o próximo é fantástico, mas eu percebo que o Fase Não É Fim vende muito, inclusive pelo título, pela capa. E aí eu fiquei nesse contraponto de capa e o projeto já registrado, já no finalmente eu digo não tá no time. Eu prefiro atrasar, deixar esperar, porque a paciência, Ana, é uma virtude de quem sabe o que quer, sabe? Eu sempre falo que a paciência é talvez a principal virtude do homem. Fica abaixo apenas da sabedoria, né? Porque você tem que ter sabedoria, ter paciência para agir com sabedoria e fazer as escolhas com cautela. E tudo isso exige muita paciência. Com certeza. Então, assim, eu falei, não, gente, muda tudo. Conversei com o Arimar, que é o meu parceiro de anos, com a galera toda da linha editorial. Aí as pessoas, mas tá maluca, já registrou o ISBN e vai ter que mudar o conteúdo. Eu digo, eu faço adaptação, mas eu quero mudar porque... Aí eu fiquei pensando em vários nomes. Aí eu falei, gente, o que todo mundo quer? Eu acordei após o final de semana lendo esse livro, fantástico, inclusive. É um livro que... Eu não sei se eu lembro do nome dele, mas... Não sei se foi O Poder do Hábito, Motivação 4.0. Eu não vou saber precisar aqui. Mas eu pedi muito a Deus, assim, Senhor, me dá um sinal, me dá um nome... E aí eu fui ler esse livro que eu falei, aí o livro falava justamente de coisas que têm muito sucesso pela embalagem e outras não. E é um livro que tratava de marketing. Eu falei, gente, o que será? Seria uma fórmula. A fórmula, gente. Todo mundo quer a fórmula do sucesso, a fórmula do empreendimento, a fórmula do casamento próspero, a fórmula da beleza. Fórmula, né? Eu falei, pronto, aí... Orimar me manda esse nome e aquilo casou com o que eu estava pensando e aí a gente redefiniu esse projeto. É muito importante citar que foi redefinido. E aí eu já voltei aí, eu que queria dar uma pausa, né? Umas férias depois desse terceiro livro. Nem sei como fica, porque a respeito da minha produção, né? Porque já tem um livro registrado para lançar que foi...
o anterior a esse, que esse foi uma adaptação do que foi registrado e é uma confusão. Gente, minha vida é isso, é um contraditório, mas ela é intensa, ela é verdadeira, ela é contínua. É muito importante. Que bom. É muito importante a gente tratar da vida como um presente que Deus nos deu e o que a gente tem feito dela, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente familiar, porque de que vale ter sucesso nos negócios e ser um fracasso como pessoa? Olha aí, Eu acredito que gente. não vale a pena, não é algo satisfatório, você não vai obter êxito em ser um excelente profissional, um excelente empresário e ser, como ser humano, lamentavelmente fracassado. Eu acho que é por aí. Por aí, gente. Que eu sempre, assim, eu estava até falando para ela nos bastidores que é sempre com muito prazer. Eu tenho um prazer imenso de sempre receber ela aqui, ela no meu podcast. Inclusive, gente, só falando mais um pouquinho do meu podcast, que eu estou um pouco afastada. Acho que está mais ou menos 3 meses que eu não gravo mais. E vou passar mais um pouquinho de tempo. Cara. Nem sei. Eu nem sei. Porque falou de projeto, a minha cabeça já tá aqui a milhão, ó. A milhão, amor. Eu não sei. Vamos ver, gente. Talvez venha aí alguma coisa nova. Eu nem por aí, sei. a gente não sabe. Mas, assim, por enquanto mesmo que eu sei, por exemplo, eu gravo sempre toda semana. E na próxima semana não vai ter gravação, com certeza. Mas aí a gente tem os projetos aí, né? Sempre sabe, surge. né? A cabeça aqui já tá, ó, pipocando de ideias. Então, minha gente, é isso. E aí, como ela vai lançar o livro, né? Esse livro maravilhoso aqui, eu tinha que trazer ela aqui, gente. Eu tinha que trazer a Gabriela aqui para falar sobre esse livro que tem tanta... Acho assim, é como ela falou, é a fórmula. Aqui tá a fórmula, ó, gente. São quantas páginas que tu falou? Eu acho que quase 150. Gente, se preparam para ler, viu, gente? Porque hoje em dia, assim, tem muita gente que não gosta muito de ler o livro físico, né? O pessoal gosta mais do online. Eu, particularmente, eu gosto mais do físico, porque o online me dá sono, não consigo. Gente, Entendeu? eu até fiz um trabalho de adaptação ao online. Consegui, né? Porém, a minha biblioteca, ela desapareceu. De tudo que eu já tinha investido, comprado, eu tive um prejuízo enorme. Então, assim, a minha questão hoje com o físico não é nem tanto mais a adaptação da leitura. Porque a gente lê no celular, a gente acaba que vai se adaptando. Mas é mais essa questão de ter segurança, assim. Eu sou uma pessoa que sou muito apegada aos meus livros. Tem uns que nem empréstimo rola. Olha! E aí, eu gosto do físico por isso, porque eu tenho um registro, eu consigo notar, Isso. grifar, eu gosto dessa ideia. E eu tenho uma coisa, Ana, que às vezes eu tô em um momento que eu preciso reler algum livro. Não sei se tu passa por isso. Sim, Eu digo, os gente, seus livros e outros livros ficam em cima da minha cama. eu digo, vou ler novamente aquele livro que naquele momento foi substancial para me reerguer. Isso. E nem é sobre autoajuda, tá, gente? Às vezes é uma história de alguém que me inspira. Por isso que eu amo biografias. Sim, sim. Eu amo biografias, assim, porque eu acho incrível a história de vida de cada ser humano, o quanto somos individuais, o quanto somos únicos, né? E a fórmula, na realidade, ela é só um caminho. O destino é você quem faz. Olha aí, gente. Tá vendo aí? E eu espero que todos vocês que estejam vendo aqui, compartilhem, gente. Compartilhem aí com os seus amigos, familiares, para que as pessoas que gostam de livro dessa categoria vá lá no dia 11 de julho, lá no Iguatemi. E aproveitar e conhecer a Gabriela pessoalmente, minha gente. Porque ela vai estar lá, você vai estar autografando também, né? Sim, Olha sim. aí, gente. Mas ainda ganha um autógrafo da. Vou estar lá. Eu queria só que tu falasse para eles. E o valor, tá bom? Como é que é? O valor tá acessível, né? Eu acredito, assim, que livros, eles não têm prazo de validade. Então, é um investimento que você faz e ele fica. E um livro fechado é só um livro aberto, ele pode mudar uma vida. Então, o investimento tá tranquilo, né? Eu não vou deixar valores exatos, porque, gente, eu não sei. De fato, eu juro, eu estou com a agenda super lotada. Esse livro está sendo lançado em um momento bem desafiador, né? Onde vocês já sabem que eu trato desde 2021, 2022. Comecei o tratamento em 2022. Sim, sim. Um mieloma múltiplo, né? Uma espécie de câncer no sangue. E no final de abril para maio, eu
fiz novos exames e tive um problema novamente, não uma recaída, não uma predominância, enfim, é um passo do tratamento que a gente precisa dar para bloquear, para não aumentar, eu não sei bem biologicamente como é que funciona isso, porque a literatura oncológica, médica, ela é muito complexa e eu realmente não detenho de conhecimento suficiente nem para falar os termos mais técnicos. Então, eu precisei passar por uma quimioterapia e foi algo, assim, desafiador. Para mim, está sendo, além de um prazer, uma grande vitória estar podendo lançar esse livro nesse momento, porque eu venho desse processo, né? Tá bem recente. Né? Tá bem recente. Não, fiquei internada, tive todo aquele Acompanhei processo. tudo, Mas, assim, eu acho que a mente, ela ainda é um combustível para o corpo. Porque às vezes que eu tive deitada, cabisbaixa, eu fiz enormes reflexões, eu escrevi grandes coisas, eu vivi muitas emoções. Porque às vezes a gente precisa ter um encontro conosco para recalcular a rota. E surgiram muitos projetos nesse momento de dor, porque sempre eu faço do caos a minha motivação e faço do fundo do poço a minha inspiração. Então, acho que por isso que eu me levanto tão rápido, por isso que as pessoas se surpreendem com os meus retornos. Com um mês, né? Você já estava de pé. Já, com um mês, já estava... Na verdade, com 7 dias eu não estava parando, né? Já estava ali. É verdade. Mas, assim, saí... Tem mais de um mês, um pouquinho. Sim. Tem 40 dias, né? Eu fiquei... E tenho mantido muitas medidas de restrição. Sim. Mas já tá tudo ok para o lançamento e daqui para frente é só graças progresso. Graças a Deus que ela tá bem, né, gente? O que mais importa é a saúde da gente, né? Porque você vê que por conta da sua saúde você teve que ficar bem afastado de todo mundo. Então, assim, sem a saúde não adianta nada, não adianta lançamento de livros, não adianta nada. O importante é a saúde, e você agora está bem, e agora você vai lançar seu livro, você vai estar lá, se Deus quiser, autografando. Então, e aí, eu queria que você falasse mais quem é a Gabriela. Porque, assim, eu apresentei, você é empresária, você é jornalista, e agora é escritora, mas tem muitas outras coisas por trás. Assim, você é empresária, fala um pouco do que você faz. Como foi que surgiu? Como é que você... nossa, você tem uma equipe por trás de tudo isso? Uma equipe grande? Como é que é? Fala aí, Tenho. Eu não seria nem Gabriela Quinteladá Santa sem a minha equipe, sem todas as meninas. Inclusive, algumas trazem relatos importantíssimos aqui nesse livro. E, assim, meu negócio, ele se deu de uma forma bem inesperada. Eu comecei a empreender, sempre empreendi, tá, gente? Assim, desde criança eu sempre empreendi, sempre gostei de vender, de trabalhar com pessoas. Tanto é que fui para a comunicação porque tinha muito a ver comigo. Pessoas, gente, comunicação, dinâmica. Mas o Grupo É Santa em si, ele nasce muito brevemente em 2019, né? Foi muito rápido a minha ascensão. Eu acho que baseado nas experiências de empreendedorismo anterior que eu tive e propósito e momento da vida onde eu tinha uma sede. Eu acho que você tem que entender que não basta só ter vontade, porque vontade é coisa que dá e passa. Você tem que ter sede do que você quer, fome. A fome não passa com água, a fome passa com comida. Então, quando você tem fome em um projeto, fome de um sonho, você só quieta quando você realiza. Então, eu estava em outro momento da minha vida e eu decidi empreender nesse ramo, né? No começo, eu sempre falo, as pessoas disseram que eu estava lunática, maluca, porque não tem ninguém na minha família que trabalhe nesse meio equestre. Mas eu estava no interior, eu estava vivendo um momento degradante, decadente, né? Ao qual muita gente já sabe, já falei em alguns podcasts, que foi o fim de um relacionamento para o começo de uma nova vida. O Antigo Testamento e o Novo. Olha aí. Eu saí do Antigo Testamento e fui pro Novo, gente. Então, eu comecei a vender blusas, né, com temáticas. Você mesmo vendia, eu mesmo sim? vendia. Eu botava aqui no braço, amor, e ia para os bolões de vaquejada, para vaquejada. Fui escorraçada muitas vezes desses lugares, porque
não é culpa das pessoas, né? Mas lá na... Existe preconceito. Não é nem preconceito, é porque é o meio de vida deles. Se eu tô promovendo uma vaquejada, todos os espaços eles têm que ter um valor, né? E aí entra alguém, um sacoleiro, vendendo blusa no braço. Parece até charlatanismo. Então, assim, hoje eu compreendo. Mas eu comecei assim, escondendo as blusas na bolsa, botava aqui no braço, ou levava pro carro, né? Ah, você quer comprar uma blusa? E eu ouvi tantas coisas negativas. Essa história aí tu não tinha contado aqui, não. Eu ouvi muitas coisas negativas. Você poderia ter desistido. Coisas do tipo, quem que vai querer essas poiqueiras? Tira isso daqui, vai embora daqui. Nossa. Ouvi de tudo, gente. Coisas que não valem. Eu gosto de celebrar a vida. Todo dia eu acordo com o propósito de sorrir e com a escolha de ser feliz. Porque a gente escolhe ser feliz ou ser infeliz, né? A nossa mente é que traz as nossas sensações boas e ruins. Sim. Então, passei por esse período bem caótico. Em seguida, que eu abri a Santa, veio a pandemia. Eu digo, pode falar palavrão, né? Fudeu. Eu digo, fudeu. E aí eu pensei muito em desistir, só que daí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo muito rápida. E eu precisei voltar para a cidade, restabelecer a empresa, procurar o Sebrae, procurar as instituições que poderiam me ajudar nessa jornada, nessa nova jornada. E graças a Deus deu tudo certo, mas foi assim bem... Então você precisou disso, dessa humilhação, vamos dizer assim, para você isso foi seguir. Porque assim, uma das poucas, amor. Eu já ouvi coisas que eu acho que nem convém relembrar, sabe? Não, nem me fala, eu também já passei. Mas assim, eu não tenho muito essa coisa de vingar-me, sabe? Ana, eu agradeço todo dia a Deus, porque assim, quando eu pego o ranço de alguém, quando eu vejo que não dá mais para conviver com alguém, eu simplesmente eu quero distância. A distância, ela é o melhor remédio para mim. Eu não quero saber se está bem, se está mal. Eu não desejo mal nem bem. É indiferente. Então, assim, eu tenho essa praticidade. Eu acho isso incrível, porque falar de alguém que eu não convivo é falar de alguém que eu desconheço, mas que eu também não sinto raiva, entende? Então, para mim, a distância é sempre a melhor escolha e calada vence. Eu não sou de discutir, eu não sou de também expor alguém que conviveu comigo, que acontece muito, né? Você convive com alguém, essa pessoa hoje é sua amiga, amanhã se torna inimiga e passa a expor todas as coisas que foram vividas naquele momento íntimo, ou de amizade, ou seja lá qual for. E aconteceram muitas coisas, pessoas que saíram da empresa me xingando, e as pessoas diziam assim, mas tu não vai rebater, fulano tá na internet, tá falando. E aí eu dizia, gente, cada um dá o que tem. Se tá falando é verdade, acreditem, sei lá, façam qualquer coisa. Porque eu tenho na minha cabeça por certo que abaixo de Deus o tempo, ele é o mediador, ele é o solucionador, ele é que responde todos os questionamentos. Então, assim, eu tenho uma frase que eu ainda não registrei. Mas essa frase, ela tem muito a ver comigo. Porque eu sou como uma maré, silenciosa e implacável. No que se trata os meus objetivos, os meus sonhos, podem demorar uma vida, mas eu tenho certeza e convicção que ela vai acontecer. Então, assim, a dívida de cada pessoa é com destino. E nesse momento de empreendedorismo, muitos foram, outros ficaram. Tem meninas que estão comigo desde o começo. Agora, quem realmente ficou, toda a cadeia produtiva da minha empresa é a mesma desde quando eu comecei. Que legal. Então, assim, é bastante legal, né? Assim, os profissionais que fazem a parte de mão de obra. Sim, continuam com você. Todos, assim, só saíram. Essa rotatividade só aconteceu com vendedores. Mas no processo produtivo, que são pessoas que lidam diariamente comigo, sem ser online, sem ser de outro estado, permanecem sempre os mesmos. Então, as nossas parcerias são longínquas. Você falou em outro estado. A E-Santa está em todos os estados do Brasil? A E-Santa hoje vende para o Brasil todo, né? A gente já está negociando para exportar, porque já temos clientes em outros países que compram aqui no Brasil, que levam, né, para uso próprio. Mas hoje a gente vende para todo o Brasil e temos
111 pontos de venda, se eu não me engano. Que E atuação em todo o Nordeste, né? 9 estados do Brasil. Acabamos de chegar em São Paulo. Olha aí, Inclusive, pessoal de São Paulo. Eu estava entrando aqui para gravar o podcast e recebi um feedback do nosso consultor de São Paulo, muito feliz com a mercadoria. Então, a tendência é essa, é a gente abrir mercado, e até porque o mix da Santa aumentou. Comecei com blusa, hoje a gente tem parcerias, né, com chinelo, Óculos, com Ipanema, óculos. Eu amo o óculos dele, gente, que lindo. Eu não consegui ainda comprar, porque eu pego, tu me deu o número, mas acabei esquecendo, mas eu vou comprar. Então, assim, já boné, tudo, bolsa, né? São tudo perfeito, gente. E eu tô lindo. prestes a entrar, né, num ramo de cosméticos, de maquiagem, né, maquiagem é santa. E outro projeto que eu ainda não posso divulgar, porque primeiro tem que dar certo para poder a irmã vir aqui falar com vocês. Então, mas eu tô falando da maquiagem porque já divulguei e já tá na fase de desenvolvimento. Ela divulga direto, gente. Quando você começou a divulgar aquelas... A mulher é muito... Essa nasceu para ser empresária, gente. Tem aquelas pessoas... Porque assim... Para ser vendedora. Para ser vendedora, gente. Empresária é coisa chique. Eu costumo falar que nem todo mundo nasceu para vender, para ser vendedor, não. Eu sou uma que não. Pois eu vendo. Nasci para ser vendedora. Se eu for depender de vida, tô ferrada, gente. Eu tô ferrada. Eu vendo, então, assim, essa daqui, gente... ela acabou de falar a história dela, né? Que ela começou vendendo aqui as blusinhas. No braço. E hoje, onde é que ela tá? No topo, né? Eu não diria no topo, mas eu acredito que em um lugar de destaque. Vamos dizer assim, tem alguém, você hoje é inspiração para muita gente, que eu sei disso. Sim, até porque muitas empresas que hoje trabalham no mesmo ramo que eu vieram depois de mim, né? Então, a concorrência tá ótima. Eu amo a concorrência, gente. E a sua inspiração veio de quem? Olha, a minha inspiração, eu já até falei isso em outro podcast, inclusive no teu, né? Eu acho que sim. Que assim, vem hoje de muitas fontes, né? Eu bebo de muitas fontes. Uhum. Mas a principal, acredito assim, comercialmente falando, a dinâmica, o humanismo, Luiz Helena Trajano. Olha, gente, né? É por isso que ela tá. Mas assim, eu vejo uma perspectiva de marketing em tudo, em todos, né? Tem gente que critica e diz, eu não acompanho blogueira. Eu acompanho demais, eu acompanho tudo. Eu acompanho... Às vezes uma palavra dela lá te dá uma... Cara, eu acompanho entrevistas, podcast, eu acompanho livros, revistas eletrônicas, artigos eu também leio. E eu fico vendo a dinâmica que sempre está aí se construindo, não só diante dos negócios, mas da vida. Uhum. E eu gosto de estar sempre ligada, eu gosto de estar sempre um passo à frente. Entendi. E eu tenho sempre muitas ideias, e essas ideias elas são meio que loucura. Porque, de fato, como é que a gente pode imaginar alguém que estava vendendo blusa no braço hoje ter uma linha de óculos, uma linha de chinelo Ipanema, não sei o que e tal, e escritor, e vende livro, e vende não sei o que. E já tô aqui, Agora vai pro cosmético. Cosmético, e a outra coisa gente, não posso falar. Só falta o perfume, viu? Não, mas ainda não é sobre isso. É uma coisa bem mais pra lá, assim, bem mais... negócio aí, bem mais adiante. É segredo, né? Tá certo, é segredo. Mas assim, gente, voltando aqui para o empreendedorismo feminino, eu gosto muito, Gabriela, de falar sobre empreendedorismo feminino, porque assim, depois da pandemia, a mulherada ficou muita mulherada desempregada, as mulheres tudo desempregadas. Então, assim, muitas delas, como você falou, pode ser aquela que está vendendo um lanchinho na calçada, ou ela vai, se ela pegar a manicure, ela pegar o seu livro, ou então ouvir o podcast, a sua entrevista, ela já vai melhorar a situação dela, porque ela começou assim, por que eu não posso? Eu acho que o empreendedorismo exitoso, eu vou usar esse termo assim, mas para vocês, é um empreendedorismo de sucesso. Ele tem 3 ingredientes básicos. Eu sempre falo. Primeiro, espiritualidade. Porque é da espiritualidade que você tira fé para seguir mediante as crises, mediante a todas as coisas. Você precisa ter autoconhecimento, porque a sua emoção ela não pode imergir quando o negócio. O negócio tem uma alma. E a sua emoção é que dá combustível a essa alma. Então, assim...
Você tem que ter uma gestão de emoção, porque, por exemplo, acabei de falar que estava em um processo de tratamento oncológico, mas nem um dia eu deixei de trabalhar. Entendeu? Porque isso me move, porque a alma da santa tem a minha essência. Sim. Então, esses 3 ingredientes básicos não pode faltar. Primeiro, espiritualidade. Segundo, autoconhecimento. É indispensável. E terceiro, e não menos importante, gestão financeira. Você precisa entender que o dinheiro da empresa não é seu. Então, é difícil? Porque você vem entrar e você tá sem R$1 no bolso, como já aconteceu comigo, de eu não ter grana para comprar um pastel e ter 50 conto na conta da empresa, mas 50 conto era da empresa, não era meu. Você fica sem comer então, o pastel. Eu vou ficar sem comer o pastel, entendeu? Então, tipo assim, mas eu vou ficar sem comer, tendo R$50 na conta da empresa, mas a empresa é algo diferente de você. Então, assim, eu sei que é um exercício muito complexo, porque você é detentora da marca, você é detentora de tudo, mas você tem que fazer esse trabalho na vida. Seja você dona de casa, seja você empresária já de grande porte. Porque, assim, realmente, a gente vê um fluxo que você fica espantada, né? No meu caso, eu sempre brinco nas redes sociais. Eu fico rico, fico pobre 3 vezes ao dia. Uma hora a conta tem 50 mil, outra hora tem 50 conto, outra hora tem 100 mil, outra hora tem R$10. E é isso, porque o dinheiro é da empresa. O dinheiro da empresa é para pagar o fluxo da empresa, seja fornecedor, seja funcionário. Então, eu poderia dar essa dica, deixar aqui muito claro, independente da leitura do meu livro ou não, mas eu digo para você que qualquer negócio, ele dá certo com esses 3 ingredientes. Espiritualidade, que vai trazer fé, gratidão, energia positiva, né? Autoconhecimento, eu entender até onde eu posso ir com as minhas manias, com as minhas ações, com as minhas percepções. E a gente percebe isso quando alguém chega para comprar, uma pessoa que não sabe falar direito ou que não sabe ler. Acontece muito no meu ramo. A pessoa não sabe ler. Aí aquilo começou a me incomodar, porque eu sempre fui, né, uma pessoa amante do conhecimento, tudo que sou devo a isso. Vou criar um QR Code, vou pôr na blusa para quem não sabe ler. Só botar a câmera e ir direto pro site. Para ser intuitivo. Então, assim, sempre eu procuro ter esse autoconhecimento para me conhecer. E se fosse comigo? É se colocar no lugar do cliente. E nós estamos falando de um cliente que está no marketing 4.0. Ele é que faz a construção da sua marca junto com você. Você não faz mais só. Você não dita a regra. Quem dita a regra é o consumidor. E você tem que se adaptar a isso. Então, tem que haver uma parceria. E a gestão de recurso, né? A gestão financeira é o que vai te deixar com os pés firmes no chão para não ficar naquela gangorra de emoção. Um dia dá certo, outro dia não dá. Porque quem trabalha com venda tem que ter uma alma muito livre. Porque hoje a gente vende, mas amanhã não. Todo dia a gente tem que sair para conquistar. Eu acho que por isso que eu sou apaixonada por venda. Porque eu gosto de coisas diferentes, eu gosto do poder do convencimento e eu gosto de todo dia sair para ganhar a vida. Eu não gosto de nada monótono, onde eu ganho aquele saláriozinho, fique ali, cabisbaixo. Às vezes sou até, Ana, já me perguntaram muito se eu não sou gananciosa. E eu expliquei para a pessoa que me questionou que ganância está muito distante da ambição. Eu sou ambiciosa, eu gosto de ambiciar. Porque ambiciar é sonhar, é querer, é realizar. Agora, ganância é quando eu perco todos os meus princípios para realizar algo que eu nem sei se quero, porque a ambição, ela cega também, né? A ambição não, a ganância, perdão. A ganância, ela acaba até prejudicando, acaba não, ela prejudica o outro. E adoece você, porque você não pode ser feliz sendo ganancioso, querendo tudo só para si. Até porque a ganância, ela quer que ninguém tenha e tenha só um manancial em você. Então, a gente tem que trabalhar essas 3 perspectivas enquanto empreendedor, enquanto mulher, enquanto homem. E não tem como dar errado. Você tendo fé, esperança, sabendo gerir suas emoções, separar que a briga com o boy, que a briga com o familiar não pode interferir no seu atendimento com o cliente, que ele tem que ter, eu sei que é difícil, mas tem que ter a questão lá do CPF, do CNPJ, que muitas literaturas trazem, e eu trago nesse livro, mas de uma forma diferente. Então, você tem que saber diferenciar e a questão da gestão de recursos, não achar que está ganhando e vai gastando e na hora de repor. E ainda tem assim, não é só repor, é construir. E para construir, você precisa ter recurso. Então,
muitos empresários, empreendedores, eles desistem porque eles dizem, esse negócio não dá, eu só recebo e pago. Mas ele paga porque ele fez dívida que não era da empresa. Porque se o dinheiro da empresa pagar suas contas da empresa, ainda vai sobrar para investir um pouquinho e crescer um pouquinho. Que é o que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Por isso que, assim, em um ano, o Sebrae, se eu não me engano, eu não lembro se eu li esse ano um artigo do Sebrae, que ele falava que cada empresa nova que vai surgindo... 3 anos, né? Elas fecham rápido. Eu acho que o segredo está aí. Elas não têm perenidade, né? Eu tinha muito medo. Já faz quanto tempo? Pode falar. Tá indo pro 6º ano. Eita, olha Tá aí, indo pro gente. 6º. A É Santa, enquanto é Santa, né? O CNPJ da É Santa eu abri quando o meu sonho começou em 2009. 2009. Então já tem bastante tempo. Já passou do período ruim, dos 3 anos, né? Nós vivemos um período ruim. Nós vivemos. Agora, o que a gente faz com o período ruim? A gente se envolve com ele ou a gente procura metas, objetivos e maneiras de se afastar da crise? Então, crises vão existir sempre. Se não for socioambiental, vai ser política, vai ser humanitária, como a Covid. Eu cresci cerca de 79% na pandemia. Eu não sou grata à pandemia, porque morreu muita gente e eu não concordo com isso. Mas muita gente cresceu. Eu já trouxe muitos empresários para cá e eles disseram para mim que tiveram um crescimento assim, vamos dizer, 80% até 90% na pandemia. Até porque assim, o meu negócio ele começou virtual. Eu não sabia que existia pandemia. Começou virtual porque eu não tinha recurso. Então, eu tinha que vender pela minha base de dados do Instagram, porque eu já era bem atuante, já era comunicadora, fazia programa televisivo. Então, acabava que eu já tinha uma pequena audiência. Mas tudo é dinâmica, né? Quando eu tentei fazer a Santa ficar conhecida, eu criei um programa chamado Na Cama da Quintela. Da Quintela, não é com a Quintela. Cabe citar, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu não sabia dessa, não. Olha aí. Aí, o que acontece? Eu fazia esse programa na pandemia, tava no comecinho das lives, então bombava muito. E aí eu fazia esse programa no Instagram, no meu Instagram pessoal. Fazia o cenário em cima da cama, que inclusive, gente, é o lugar que vocês mais vão me ver no quarto, porque eu amo estar no quarto. É o meu lugar de paz, de sossego, de leitura, onde ninguém consegue ter acesso a mim. Então eu fiz esse programa na cama da Quintela e a minha patrocinadora oficial era a Santa. E todo mundo, quem é Santa? O que é Santa? Ela é muito Tanto marqueteira. Então, assim, aí eu vestia a blusa da Santa, gravava o programa, entrevistava muita gente legal. Entrevistei a dona da culinária da Van. Entrevistei uma atriz que ela é até global, menina, que é daqui do Ceará. Eu esqueci o nome dela agora. Me perdoa, tá, amor? Você foi ótima. Será que é uma que eu tô tentando faz tempo falar com ela? É a que faz a Titanic. A peça, que ela já participou de muitas séries. Eu não lembro agora. Que eu tenho uma aqui que ela... Não, essa que eu tenho aqui, que eu tô tentando convencer ela. Tem no YouTube, gente, no meu canal, que eu nunca alimentei, mas tá lá, essa gravação do Na Cama da Quintela. E aí fiz uma vinheta e tal. Daí começou todo mundo, através do meu Instagram, né, procurar o que seria... Santa, e eu dizia que era meu patrocinador, e aí vieram outros patrocínios, e eu peguei o dinheiro dos patrocínios para investir na Santa. Eu lembro que eu tinha patrocínio de cosmético, as pessoas estavam começando a patrocinar o Na Cama da Quintela, porque dava muita audiência, sério mesmo, e era só no Instagram. Eu gravava toda semana. Daí, quando eu apareci no Instagram da Santa, né, quando eu comecei a aparecer mais, que ainda tô tentando trabalhar mais isso, porque eu nunca gostei muito de aparecer no Instagram da Santa. Eu acho que para não confundir o criador e a criatura. Entendi. E aí, quando eu apareci, todo mundo... tu comprou a Santa, ou então tu é sócia, não, eu só trabalho e tal. E continuei. Mas aí foi assim que eu arrecadei alguns recursos de patrocínio Na Cama da Quintela e já coloquei na Santa, e foi aí que a Santa começou, e também com o apoio de grandes profissionais da vaquejada, né, pessoas que abriram assim a porta e o coração, porque você sabe que em um mundo capitalista, difícil alguém ajudar alguém, tu tem que ter um troco, né?
E eu tive a grata satisfação de conhecer pessoas que me deram a mão em um momento muito oportuno, ao qual eu não tinha como retribuir, nem tenho até hoje, só a gratidão e as orações, que também me abriram muitas portas e fizeram da Santo que é hoje, bem como todas as pessoas que são meus parceiros de venda. A gente não tem vendedor, a gente tem parceiros de venda, né? Isso aí. E é isso, eu só tenho a agradecer a todos os clientes que usam Zé Santa, os Zé Santeiros de plantão e a toda a equipe, desde a pessoa que vai, a pessoa que vende, que embala, que está comigo todo dia, todos que vai à madrugada aí conversando sobre ideias, porque minhas ideias são sempre assim, aleatórias na madrugada. Eu tenho um tique, uma iluminação divina e já tenho que realizar. E eu quero tudo para ontem. Olha aí. Porque na minha cabeça é assim, a coisa tem que ser feita e não perfeita. Porque se você for esperar a perfeição, você nunca faz. Muito bem. Gente, nós conversamos aqui com a Gabriela Quintela. Eu vou pedir para ela reforçar novamente o dia e o horário e o local do lançamento desse livro maravilhoso aqui, tá? Que ela veio aqui exclusivamente para falar do livro, né? E ela falou muita coisa boa aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, minha gente. Nós já estamos chegando no final do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, que já são, né, bombando, mas bomba mais, né? Que fique melhor. E também convide mais uma vez o pessoal para ir aí no seu lançamento do seu terceiro livro. Perfeito, gente. Os Instagrams, né? É Santa Oficial, é o da empresa. O meu é Gabriela Quintela OFC. E o lançamento do livro vai ser dia 11 desse mês, do mês de julho, mês do meu aniversário. É no dia, não é? Não. Ah, tá. É no dia 15. Mas o lançamento é no dia 11, às 19 horas, na livraria Leitura do Shopping Iguatemi. Então, você que estiver aí de bobeira, é um período de férias. Então, em um shopping, você pode levar a criança, que vai ter como haver um divertimento para a família inteira. Então, fica aqui o meu convite para você. Dia 11/7, às 19 horas, um encontro marcado comigo no lançamento da Fórmula. Olha aí, gente, todos convidados. Pois é, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Gabriela, é sempre um prazer muito grande de trazer você aqui. Espero que venha mais vezes. E quem sabe se a gente futuramente não vamos ter aí um... fica quieto. Então, né? Então. Gente, aguarde que, quem sabe, vou ter... Não posso falar nada, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu vou passar mais um tempinho sem gravar, tá? Esse eu gravei com a Gabriela, que eu tive prazer assim, de ela vir, ela tinha que vir no meu podcast para falar sobre esse terceiro livro dela, tá? Vou passar mais um tempinho, mas em breve voltarei, tá certo? Então, eu sou muito grata pela oportunidade de estar entrevistando você mais uma vez, de trazer você no meu podcast mais uma vez, tá? E agradeço a todos vocês, espero que vocês se inscrevam, gente, se inscrevam aí no meu podcast, aqui no canal, né? E também vão lá no nosso Instagram, gente, se inscreve, não, segue, porque se inscrever, gente, é no canal, no YouTube. E no Instagram é para seguir. Aproveita e segue aí. Segue também ela já deu aí as redes sociais, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser.